Bom dia, vamos lá. Na aula de hoje vamos resolver alguns exercícios da lista de exercícios de matemática discreta. Vamos começar pela primeira questão. Seja esse símbolo, um maisinho com um círculo ao redor, o operador XOR, Exclusive OR, que eu vou chamar de OR exclusivo, mais conhecido como OR exclusivo, definido como P OR exclusivo Q é não P bicondicional Q. Não P bicondicional Q. Bicondicional é aquele símbolo lá da lógica, que a gente já viu. Construa a tabela verdade de P OR exclusivo Q e depois prove os seguintes itens, onde P, Q e R são sentenças lógicas quaisquer. Então, começando aqui pela tabela verdade do P OR exclusivo Q. Como nós temos duas sentenças simples, P e Q, nós temos que ver todas as possibilidades de P e Q. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. A tabela verdade do P bicondicional Q é VF, nós já vimos isso, que é quando eles são iguais, né? VV, V, FF, V. Aqui é diferente, FF. E a negação disso, a negação de VF, é FV, VF. Essa é a tabela verdade do P OR exclusivo Q. No item A, é pedido para mostrar que P OR exclusivo Q é equivalente a P OR Q e não P OR não Q. E no item B, é pedido para provar que P OR exclusivo Q é equivalente a P e não Q ou não P e Q. Esse é o item B. Então, para isso, vamos fazer a tabela verdade de P OR Q e não P ou não Q no item A, e no item B, a tabela verdade de P e não Q ou não P e Q. Ok. Essas duas sentenças, elas têm duas sentenças simples, que é o P e o Q. Então, todas as possibilidades entre P e Q é VV, VF, FV, FF. E vamos fazer primeiro P OR Q. Nós já vimos que P OR Q só é falso quando ambos são falsos. Então fica VV, VF. Não P é o contrário de P, VV, FF, FF, VV. Não Q é o contrário de Q, VF, VF, FV, FV. Fazendo o OR dessa com essa, fica o OR só é falso quando ambos são falsos, que ocorre nessa primeira linha. FF, F ou F da F. F ou V da V, V ou F da V, V ou V da V. Fazendo o E dessa sentença com essa sentença, nós temos V e F é F, V e V é V, V e V da V também, F e V da F. Então, no item A, nós obtemos que essa sentença, a tabela verdade dela fica F, V, VF, que é idêntica à do P OR exclusivo. FV, VF. Então nós podemos dizer que P OR exclusivo Q é equivalente a P OR Q e não P OR não Q. Para o item B, vamos fazer a tabela verdade dessa sentença, P e não Q ou não P e Q. Aqui, a tabela verdade do não Q é o contrário do Q, VF, VF, FV, FV. O não P é o contrário do P, o P é VVFF, então não P é FFVV. Fazendo o E dessa com o Q, só o END, né? O E, o operador E, ele só é verdadeiro quando ambos são verdadeiros. Isso só acontece nessa linha, né? Quando é V, o Q e o não P é verdadeiro. Então dá verdadeiro. No resto dá falso, 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 verdadeiro, falso. Essa é a tabela verdade dessa segunda sentença. E da primeira sentença dá FV, FF, porque só dá certo os dois serem verdadeiros nessa segunda linha, quando o P é verdadeiro e o não Q também é verdadeiro. Então fica essa primeira sentença, FV, FF. Fazendo o OR dessa primeira sentença, FV, FF, com essa segunda sentença, FF, VF, nós temos FVVF, né? F ou F da F, V ou F da V, F ou V da V, F ou F da F. Então, nós temos que FVVF é a mesma coisa que FVVF do OR exclusivo. Então, nós podemos dizer, no item B, que P OR exclusivo Q é equivalente a P e não Q ou não P e Q. É isso.